Fui demitido injustamente aos 50 anos. 6 meses depois, meu chefe me implorou de joelhos. A caixa de papelão pesava mais que deveria. Não pelos objetos dentro, uma caneca, porta-retratos, certificados empoeirados, mas pelo peso de 22 anos sendo carregados para fora daquele prédio pela última vez. Roberto Mendes tinha 50 anos, cabelos grisalhos e acabara de ser demitido. Na frente de toda a equipe, por um chefe que tinha metade da sua idade. Tudo começou numa segunda-feira de agosto. Roberto chegou ao trabalho como sempre, 7 da manhã, meia hora antes de todos. Ele era desenvolvedor sênior na Tech Solutions, uma empresa de software em São Paulo que ele ajudara a construir desde quando eram apenas 5 funcionários num escritório alugado no Brás. 22 anos. Tinha visto a empresa crescer de startup faminta a corporação de 300 funcionários. Vira 3 CEOs diferentes. Sobrevivera a 2 recessões. Treinara pelo menos 50 desenvolvedores juniores que hoje ganhavam mais que ele em outras empresas. Mas 6 meses atrás, tudo começou a mudar. Rodrigo Almeida foi contratado como novo diretor de tecnologia. 32 anos, MBA numa universidade americana, cara. Dentes perfeitos, camisa sempre engomada. Aquele tipo de confiança que vem de nunca ter realmente falhado, porque nunca realmente arriscou. Na primeira reunião de equipe, Rodrigo deixou clara sua visão. Precisamos rejuvenescer este departamento. Ele disse olhando diretamente para Roberto e outros 3 desenvolvedores acima dos 45 anos. A tecnologia evolui rápido. Quem não acompanha, fica para trás. Roberto sentiu a facada, mas não disse nada. Deixaria o trabalho falar por ele, como sempre fizera. Mas Rodrigo tinha outros planos. Nas semanas seguintes, Roberto começou a notar mudanças sutis. Não era mais incluído em reuniões importantes. Suas sugestões em brainstormings eram ignoradas ou pior, reapresentadas por desenvolvedores mais jovens, como se fossem ideias deles. Projetos que ele liderava há anos foram silenciosamente transferidos para outros. Roberto tentou conversar com Rodrigo. Marcou uma reunião 1 a 1. Chegou preparado com exemplos de seu trabalho, métricas de performance, elogios de clientes. Rodrigo o ouviu com aquele sorriso de quem já tomou uma decisão. Roberto, você é um ativo valioso, ele disse com voz que destilava falsidade. Mas talvez esteja na hora de pensar em mentoria, em passar seu conhecimento para a nova geração. Já pensou em reduzir a carga? Talvez meio período? Meio período significava metade do salário. Roberto tinha 2 filhos na faculdade, um apartamento financiado, a mãe com Alzheimer numa clínica particular. Não podia reduzir nada. Obrigado pela sugestão, Roberto respondeu, mantendo a compostura. Mas prefiro continuar em tempo integral. Ainda tenho muito a contribuir. Rodrigo sorriu, mas seus olhos eram frios. Claro, a porta está sempre aberta. Mas não estava. A porta estava se fechando, devagar, metodicamente. 2 meses depois, Roberto foi designado para um projeto chamado de legado. O tipo de projeto que ninguém quer, mantendo sistemas antigos que a empresa não podia desligar, mas também não investia mais. Era o exílio profissional. Seus colegas começaram a tratá-lo diferente. Alguns com pena, outros com o desconforto de quem sabe que está testemunhando uma execução lenta. Os desenvolvedores juniores, que ele treinara, agora mal faziam contato visual. Roberto chegava em casa todos os dias sentindo-se invisível. Sua esposa Cláudia notou. Ele estava mais calado, mais tenso. As crianças perguntavam se estava tudo bem no trabalho. Ele mentia dizendo que sim. Então veio aquela segunda-feira de agosto. Roberto chegou e encontrou um e-mail de Rodrigo. Reunião obrigatória, 9 horas. Sala de conferências. Sem agenda anexada. Quando entrou na sala, viu que não estava sozinho. Mais 3 desenvolvedores seniores estavam ali, todos acima dos 45. E sentados à mesa estavam Rodrigo e 2 mulheres do RH que Roberto nunca vira antes. Rodrigo não perdeu tempo com preâmbulos. A Tech Solutions está reestruturando seu departamento de tecnologia, ele disse lendo de um papel preparado. Como parte dessa reestruturação, algumas posições estão sendo eliminadas. Infelizmente, suas posições estão entre elas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de alguém engasgando. Uma das mulheres do RH,
cabelo preso num coque tão apertado que parecia doloroso, começou a explicar o pacote de rescisão. 3 meses de salário, mantém o plano de saúde por 60 dias, carta de recomendação disponível sob solicitação. Roberto ouviu tudo como se estivesse debaixo d'água. As palavras chegavam distorcidas, sem sentido. 22 anos. Eliminados num parágrafo lido por um homem que trabalhava ali há 6 meses. Um dos outros desenvolvedores, Fernando, 61 anos, a voz tremendo, perguntou por quê. Qual foi o critério? Nossas avaliações sempre foram excelentes. Rodrigo sorriu aquele sorriso de treinamento corporativo. É uma decisão estratégica baseada na direção futura da empresa. Não é pessoal. Mas era. Era absolutamente pessoal. Era sobre idade. Era sobre salários altos. Era sobre livrar-se de pessoas que lembravam como as coisas costumavam ser, quando a empresa valorizava lealdade e experiência. Vocês têm até o fim do dia para recolher seus pertences. A mulher do RH continuou. Seus acessos ao sistema serão revogados imediatamente. Isso é procedimento padrão. Roberto sentiu uma onda de humilhação queimando seu rosto. Procedimento padrão. Como se fossem criminosos. Como se 22 anos de dedicação merecessem ser tratados com a mesma frieza de despedir um estagiário que roubou canetas. Ele se levantou sem dizer palavra. Os outros fizeram o mesmo. Enquanto saíam, Roberto ouviu Rodrigo dizer para as mulheres do RH: melhor assim, rápido, como arrancar band-aid. De volta à sua mesa, Roberto começou a recolher seus pertences. Outros funcionários olhavam de longe, alguns claramente constrangidos, outros já voltando ao trabalho, aliviados por não serem eles. Foi quando Patrícia apareceu. Ela era desenvolvedora júnior, tinha 26 anos, e Roberto a treinara pessoalmente nos últimos 2 anos. Era talentosa, tinha futuro. Roberto, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Isso é tão injusto. Você não merece. Ele forçou um sorriso. Faz parte, Patrícia. Vida segue. Mas antes que ela pudesse responder, Rodrigo apareceu. Patrícia, você tem trabalho a fazer. Deixe o Sr. Mendes recolher suas coisas em paz. Patrícia olhou para Roberto com expressão de impotência e se afastou. Rodrigo esperou até ela sair do alcance da voz, então se virou para Roberto. Só para constar, não levamos mal se você processar. É seu direito, mas devo avisar que nossos advogados são muito bons e demissão por reestruturação é completamente legal. Roberto parou de guardar suas coisas e olhou diretamente para Rodrigo. Pela primeira vez em meses, não desviou o olhar. Não vou processar, ele disse calmamente. Não vale meu tempo. Rodrigo piscou surpreso. Ótimo, muito maduro de sua parte. Roberto pegou a caixa e começou a caminhar em direção à saída, mas parou e se virou. Rodrigo, posso dar um conselho? O diretor de tecnologia cruzou os braços, divertido. Claro, nunca queime pontes que você pode precisar atravessar de volta. Rodrigo riu. Uma risada curta, desdenhosa. Acho que vou ficar bem, Mendes, mas obrigado pela preocupação. Roberto não respondeu. Apenas saiu. Do lado de fora do prédio, sob o sol inclemente de agosto, Roberto colocou a caixa no porta-malas do Corolla velho. Suas mãos tremiam. Não de medo ou tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria, calculada, que ele não sentia há anos. Ele tinha 50 anos, num mercado que idolatrava a juventude, com um currículo cheio de tecnologias que muitos consideravam obsoletas, com contas a pagar e uma família dependendo dele. Mas Roberto Mendes tinha algo que Rodrigo Almeida nunca teria: 22 anos de experiência real. Conhecimento profundo não apenas de código, mas de como sistemas complexos realmente funcionam. E contatos. Muitos contatos. Nos primeiros dias após a demissão, Roberto afundou. Ficava na cama até tarde. Não atendia ligações. Evitava conversar com Cláudia sobre o que ia fazer agora. Ela foi paciente no começo, mas após uma semana sentou-se na beira da cama e disse: Roberto, você tem 2 escolhas. Pode se afogar em autopiedade ou pode levantar e mostrar para aquele moleque o erro que cometeu. Ele olhou para a esposa. O que posso fazer? Tenho 50 anos. Ninguém contrata programador de 50 anos. Então não seja programador, ela respondeu. Seja outra coisa.
Você tem conhecimento que metade dessas startups pagaria fortunas para ter. Consultoria, mentoria, sei lá. Mas faça algo. Aquela conversa foi a virada. Roberto levantou, tomou banho, fez café e abriu o laptop. Começou fazendo uma lista de todos os contatos que construíra em 22 anos. Eram muitos. Clientes que adoravam seu trabalho, ex-colegas que agora ocupavam posições de liderança em outras empresas, fornecedores, parceiros. Começou a mandar mensagens, não pedindo emprego, mas oferecendo consultoria freelance, resolução de problemas complexos, auditoria de código, treinamento de equipes. As primeiras respostas foram educadas rejeições. Estamos bem no momento, obrigado por pensar em nós. Mas então veio uma resposta diferente. Era de Paulo Henrique, ex-CEO da Tech Solutions, o homem que contratara Roberto 22 anos atrás. Ele saíra da empresa 5 anos antes para fundar sua própria startup de fintech. Roberto, li sobre sua saída. Que desperdício. Você está disponível para um projeto? Paga bem e é curto prazo. 1 mês, talvez 2. Roberto aceitou imediatamente. O projeto era desafiador. Um sistema de pagamentos que estava dando problemas que nenhum dos desenvolvedores mais jovens da equipe de Paulo conseguia resolver. Roberto mergulhou no código e, em 3 semanas, não só resolveu o problema, mas otimizou o sistema de tal forma que o tempo de processamento caiu em 60%. Paulo ficou tão impressionado que ofereceu um contrato permanente de consultoria, 20 horas por semana, pagamento por projeto, total flexibilidade. Essa foi a primeira porta que se abriu. Então veio a segunda. Patrícia, a desenvolvedora júnior que Roberto treinara, entrou em contato. Ela saíra da Tech Solutions 2 semanas após a demissão dele. Conseguira emprego numa startup promissora e o CTO estava procurando um consultor sênior. Roberto foi à entrevista. O CTO, um cara de 30 e poucos anos, foi direto. Não me importo com sua idade. Me importo se você consegue entregar. Mostre-me o que sabe. Roberto mostrou. Foi contratado no mesmo dia. Em 3 meses, Roberto tinha 5 clientes de consultoria. Estava ganhando mais do que ganhava na Tech Solutions. Trabalhava de casa, escolhia seus projetos, tinha tempo para a família. E então começaram os rumores. Patrícia mandou uma mensagem. Você ouviu sobre a Tech Solutions? Roberto não ouvira. Estava ocupado demais trabalhando. O quê? Está pegando fogo aqui. Depois que você e os outros saíram, os sistemas legados começaram a falhar. Ninguém mais sabe como mantê-los. Rodrigo contratou um monte de desenvolvedores juniores, mas eles não conseguem resolver problemas complexos. E tem mais. 3 clientes grandes ameaçaram cancelar contratos, porque a qualidade do código caiu muito. Roberto não respondeu, mas guardou aquela informação. 2 semanas depois, recebeu outra mensagem, desta vez de Fernando, um dos desenvolvedores demitidos com ele. Roberto, preciso te contar uma coisa. Lembra daquele sistema de faturamento que você arquitetou há 10 anos? Ninguém mais na Tech Solutions entende como ele funciona. E ele está com bugs críticos. A empresa está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Roberto relembrou aquele sistema. Era complexo, construído em camadas com lógica de negócio intrincada. Ele documentara tudo, mas documentação só te leva até certo ponto. Precisava entender a filosofia por trás das decisões arquiteturais, e isso levava anos. 1 mês depois, em fevereiro, Roberto estava trabalhando em casa quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Roberto? A voz era hesitante, formal. Aqui é Sandra do RH da Tech Solutions. Roberto sentiu uma pontada de satisfação. O que posso fazer por você, Sandra? Gostaríamos de falar com você sobre uma possível consultoria. Temos alguns sistemas que precisam de atenção de alguém com seu histórico. Roberto sorriu. Consultoria. Não emprego. Consultoria. Que interessante. Quem está fazendo o pedido? É do próprio Rodrigo, o diretor de tecnologia. Diga a Rodrigo que meu tempo de consultoria custa R$ 500 a hora. Mínimo de 20 horas por projeto. Pagamento adiantado de 50%. Houve uma pausa chocada. R$ 500 a hora? É o preço de mercado para consultores com minha experiência, Roberto respondeu calmamente. Se for muito caro,
Tenho certeza que vocês encontrarão alguém mais barato. Boa sorte. Desligou antes que ela respondesse. Cláudia, que ouvira tudo, perguntou. Você acha que vão pagar? Acho que estão desesperados o suficiente, Roberto respondeu. E estava certo. 3 dias depois, Sandra ligou novamente. Rodrigo aceitou seus termos. Quando você pode começar? Roberto deixou o silêncio se esticar desconfortavelmente. Deixe-me verificar minha agenda. Estou bem ocupado no momento. Outra pausa. É urgente, Roberto. O sistema está afetando o faturamento. Estamos perdendo clientes. Entendo. Posso encaixar vocês na próxima semana. 3 horas por dia, durante 5 dias. Mandem o contrato e o pagamento adiantado. Quando Roberto entrou na Tech Solutions pela primeira vez em 6 meses, a sensação foi surreal. O prédio era o mesmo, mas ele era diferente. Não mais o funcionário descartável. Agora era o consultor externo, o especialista trazido para salvar o dia. A recepcionista, que costumava cumprimentá-lo todos os dias, piscou surpresa. Senhor Mendes, você está de volta? Visita técnica, ele respondeu com um sorriso. Quando chegou ao departamento de TI, viu rostos conhecidos. Alguns pareceram aliviados ao vê-lo. Patrícia correu até ele com um abraço. Você voltou. Só de passagem, ele disse. Então viu Rodrigo saindo de sua sala. O diretor de tecnologia parara de repente, a cor drenando de seu rosto. Roberto caminhou até ele e estendeu a mão profissionalmente. Rodrigo, bom ver você. Onde posso configurar meu workspace temporário? Rodrigo apertou a mão, mas Roberto sentiu a umidade, o nervosismo. Temos uma sala de reuniões reservada para você. Eu agradeço por ter aceitado o projeto. Roberto sorriu. É trabalho. E eu sempre entreguei bom trabalho. Durante os 5 dias seguintes, Roberto mergulhou no sistema de faturamento que estava quebrado. Como suspeitara, o problema não era técnico, era conceitual. Os desenvolvedores juniores haviam tentado fazer modificações sem entender a arquitetura subjacente. Cada correção criava 2 problemas novos. Roberto não apenas corrigiu os bugs, ele documentou tudo em detalhes dolorosos. Cada decisão, cada linha de código alterada, cada razão por trás de cada escolha, e cobrou exatamente o que prometera, R$ 500 por hora. No último dia, Rodrigo pediu para falar com ele em particular. Na sala de reuniões vazia, Rodrigo fechou a porta e ficou de pé, claramente desconfortável. Roberto, eu queria falar sobre sua situação aqui. Roberto recostou-se na cadeira esperando. O que aconteceu foi infeliz, Rodrigo continuou. A reestruturação foi decisão da diretoria, você entende, mas agora vejo que talvez tenha sido precipitada. Roberto não disse nada. Deixou o silêncio fazer o trabalho. O que estou tentando dizer é que gostaríamos de te ter de volta, como funcionário. Podemos discutir aumento salarial, benefícios melhores. Roberto fingiu pensar. Quanto? Rodrigo mencionou um número. Era 30% acima do que Roberto ganhava antes. Roberto balançou a cabeça. Não. Rodrigo piscou. Não? Não. Veja, Rodrigo, você me ensinou uma lição valiosa. Ensinou que lealdade não significa nada, que anos de trabalho podem ser descartados numa reunião de 10 minutos. Então, obrigado por isso. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Roberto, seja razoável. Estou sendo. Atualmente ganho mais como consultor independente do que jamais ganhei aqui. Trabalho menos horas. Escolho meus clientes. Por que voltaria? Porque você construiu isso aqui. A Tech Solutions foi sua casa por 22 anos. Era, Roberto concordou, até que você a transformou em outra coisa. E sabe o que descobri nesses 6 meses? Que eu não preciso de uma casa corporativa. Posso construir a minha. Rodrigo parecia desesperado agora. Roberto, o sistema ainda está instável. Precisamos de alguém que entenda a arquitetura. Podemos fazer outro contrato de consultoria, longo prazo. Posso recomendar alguém, Roberto disse levantando-se. Fernando, um dos desenvolvedores que você demitiu comigo, está disponível. Ele entende os sistemas tão bem quanto eu. Liga para ele. Rodrigo ficou pálido. Fernando nos processou. Vocês certamente me deram o direito de fazer o mesmo, Roberto observou. Mas escolhi não desperdiçar meu tempo. Ele não teve a mesma paciência. Ele saiu da sala, deixando Rodrigo parado ali, derrotado. Mas a história não terminou. 2 meses depois, Patrícia enviou outra mensagem.
Você não vai acreditar. Rodrigo foi demitido. A diretoria responsabilizou ele pela perda de clientes e pela instabilidade dos sistemas. Estão trazendo o Paulo Henrique de volta como consultor de reestruturação. Roberto riu. Paulo era seu primeiro cliente de consultoria. O mundo dá voltas. Uma semana depois, Paulo o chamou. Roberto, estou ajudando a reorganizar a Tech Solutions. Preciso de um favor. Você consideraria voltar? Não como funcionário, como sócio minoritário. 5% da empresa. E você lidera a reestruturação do departamento de tecnologia. No seu jeito. Com sua equipe. Roberto pensou em Rodrigo, em todos os desenvolvedores seniores descartados, em 22 anos tratados como lixo. Depois pensou em Patrícia, nos juniores que realmente queriam aprender, nos sistemas que ele sabia melhor que ninguém como consertar. Sob 3 condições, ele disse. 1. Trago Fernando e os outros que foram demitidos comigo de volta, como consultores seniores. 2. Desenvolvemos programa de mentoria real, não aquela bobagem corporativa de marcar caixa. 3. Nunca mais discriminamos ninguém por idade. Nunca. Paulo riu. Aceito. Quando você pode começar? Roberto olhou pela janela do seu home office. Via Cláudia no jardim, os filhos em casa para o fim de semana. Rex, o cachorro novo, dormindo ao sol. Posso fazer 3 dias por semana, ele respondeu. O resto do tempo é meu. 3 meses depois, Roberto estava no palco da Tech Solutions apresentando a nova estrutura do departamento de tecnologia para toda a empresa. Fernando estava ao seu lado. Patrícia também. E mais 3 dos desenvolvedores que haviam sido demitidos. Na plateia, ele viu rostos jovens prestando atenção. E não viu Rodrigo, que estava desempregado, segundo constava, tendo dificuldade para encontrar nova posição depois que a palavra se espalhou sobre como destruíra um departamento inteiro em 6 meses. Roberto não sentiu satisfação cruel, apenas um reconhecimento calmo de como as coisas funcionam. Você pode descartar experiência, pode perseguir juventude a qualquer custo, mas, eventualmente, sistemas complexos quebram. E quando quebram, você precisa de alguém que sabe não apenas como consertá-los, mas por que foram construídos daquele jeito em primeiro lugar. 1 ano depois da demissão, Roberto estava ganhando o triplo do que ganhava antes. Tinha horários flexíveis, trabalhava em projetos que o desafiavam e treinava a próxima geração, mas agora do jeito certo, com respeito mútuo, com reconhecimento de que juventude e experiência não são adversários, são complementos. E quando novos desenvolvedores júniores perguntavam como lidar com chefes tóxicos ou empresas que não valorizam seu trabalho, Roberto sempre dava o mesmo conselho. Nunca deixe que alguém defina seu valor, principalmente não alguém que não tem capacidade de enxergá-lo. E lembre-se, sistemas são complexos, mas pessoas são mais. Quem trata pessoas como peças descartáveis, eventualmente descobrirá que construiu uma máquina que não funciona sem elas. 3 anos depois, a Tech Solutions estava de volta ao topo. Os clientes que haviam ameaçado sair renovaram contratos. Novos projetos entravam constantemente. E Roberto, agora com 5% da empresa e voz ativa em decisões estratégicas, garantiu que o que aconteceu com ele não acontecesse mais. Implementou políticas claras contra a discriminação etária, criou planos de carreira que valorizavam tanto potencial quanto experiência. Estabeleceu programas de mentoria onde seniores e juniores trabalhavam lado a lado, aprendendo uns com os outros. E quando a empresa alcançou o lucro recorde, Roberto fez questão de que bônus fossem distribuídos de forma justa, não apenas para executivos. Quanto a Rodrigo, Roberto ouviu pelos anos que ele pulou de startup em startup, sempre durando menos de 1 ano, sempre deixando um rastro de equipes desfeitas e sistemas quebrados. Eventualmente, sua reputação o alcançou. Hoje trabalha como gerente de TI numa empresa pequena, ganhando 1/4 do que ganhava na Tech Solutions. Roberto não sente pena, apenas uma tristeza distante por um homem que tinha tanto potencial, mas desperdiçou tudo perseguindo métricas erradas. Em seu escritório, Roberto mantém uma foto. Não é da família, embora tenha muitas. É da caixa de papelão que carregou para fora da Tech Solutions naquele dia de agosto. Um lembrete. Lembrete de que o pior dia da sua vida pode ser o primeiro dia da sua nova vida.
Lembrete de que quando queimam a ponte que você está, às vezes o universo está apenas te forçando a construir uma melhor. E lembrete de que vingança não precisa ser cruel. Às vezes a melhor vingança é simplesmente provar que eles estavam errados. E depois seguir em frente, construindo algo melhor do que eles jamais poderiam imaginar. Roberto tem 53 anos agora. E finalmente entende que idade não é declínio, é acúmulo. De conhecimento, de sabedoria, de contatos, de histórias, de cicatrizes que viraram lições. E quando jovens desenvolvedores chegam até ele, desesperados, demitidos injustamente, perdidos, ele sempre diz a mesma coisa. Isso não é o fim. É o começo. Use a raiva como combustível, não como veneno. Construa algo que eles nunca poderiam. E quando eles vierem de joelhos, e vão vir, você decide se os ajuda ou não. Mas decide estando no topo, não no fundo. Porque essa é a diferença entre vingança e justiça. Vingança é amarga, deixa você preso no passado. Justiça é doce e te liberta para o futuro. Fim. Se essa história de reviravolta profissional te inspirou, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias reais de pessoas que transformaram suas maiores derrotas nas maiores vitórias. Histórias de vingança, karma e justiça, que vão te fazer pensar 2 vezes antes de subestimar alguém. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova de reviravolta épica. E me diz nos comentários, você já foi subestimado no trabalho? Como reagiu? Conta sua história. A gente lê todos os comentários e quem sabe sua história vira nosso próximo vídeo. Até a próxima.